igreja, mas quem persegue a igreja persegue a Jesus, querido. Quem se derrota contra ti não vai ser contra Jesus. E nesta oportunidade eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Joel, qual foi meu professor ali no seminário, pela vida do pastor Osni, que está aqui, e muitos demais irmãos que conheço assim de vista, outros um pouco mais chegado. E nesta noite eu tenho uma responsabilidade muito grande de estar aqui. Quem estaria pregando aqui é o pastor Camilo, e aquele pastor apregoar a palavra do Senhor. E durante aquele homem, quando estava ministrando, consegui me conter, as lágrimas escorriam pelo meu rosto, pois é um homem muito usado por Deus. Então aprova o Senhor nesta noite usar um vaso um pouco menor, bem pequenininho nesta noite. Amém? A igreja está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Os irmãos se ofenderiam se eu não pregasse sobre a arca, mas Deus tem uma palavra para o nosso coração. Abra a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, em nome de Jesus. E logo em seguida, após nós lermos, vamos estar tomando os nossos assentos. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do verso 19 ao verso 25. Depois vamos estar lendo o verso 43 e 44. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, verso 19 até o 25. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos, havendo já muito que se não comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto, a quem tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Verso 23, 24 e 25. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Dois versos finais, 43 e 44, para terminarmos. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes tornou este intento, e mandou que os pudesse nadar, se lançasse primeiro ao mar e se salvasse em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu, que todos chegaram à terra a salvo. Amém, irmãos? Quantos podem glorificar ao Senhor nesta noite? Podem assentar, louvando, adorando ao Senhor, porque o Senhor está aqui nesta noite. Querido, eu fiquei com meu coração muito dividido enquanto aquilo que eu iria pregar nesta noite. Afinal de contas, o pastor não me passou nenhum tema, mas sem querer acabou dando um tema, não é verdade? A arca de Deus. Querido, mas eu estava em casa meditando na palavra do Senhor, e o Senhor começou nesses dias me apertar para falar de algo que eu já não havia mais falado nesses dias, pois o Senhor tinha me usado nesses dias com uma palavra de avivamento, com uma palavra de cura, de libertação, uma palavra de poder, uma palavra de manifestação espiritual. Mas nesses dias, querido, o Senhor me apertou e o Senhor me disse assim: há muitas pessoas que estão carecendo daquilo que já quase não se fala mais. E nesta noite eu quero aplicar aos nossos corações esta palavra. Queridos e amados irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos
vem relatar a manifestação do Espírito Santo, aonde se começa a comitiva de Jesus, que Jesus havia separado para que o Evangelho fosse pregado pelo poder sobrenatural, não mais um Evangelho pregado com uma palavra comum, mas um Evangelho de manifestação real, um Evangelho de manifestação sobrenatural, daquilo que se pregava, se acontecia, um revestimento de poder. É um livro que tem começo, mas não tem fim, porque ainda está se cumprindo tudo aquilo que Jesus havia dito, ou seja, a igreja ainda continua aqui e ainda continua fazendo a sua obra, e as manifestações do Espírito Santo de Deus ainda continuam atuantes, ou seja, então o livro ainda não foi fechado, porque ainda fazemos parte dessa história. Querido, este Evangelho de poder chegou aos mais longínquo lugar, assim fazendo converter os corações daqueles de mais duro na sua vida, ou seja, até o apóstolo Paulo, alguém que era um perseguidor, alguém que não merecia a graça de Deus, alguém que só fazia de assassinar os servos de Cristo, ao ponto de já não mais perseguir a igreja, mas assim está perseguindo o próprio Cristo. Mas chegado um momento que Jesus havia ressuscitado, Jesus vai se apresentar a ele no meio do caminho de Damasco, e Jesus aponta para ele assim: Paulo, por que tu me persegues? Paulo não estava perseguindo a Jesus, mas Paulo estava perseguindo a sua igreja. Mas quem persegue a igreja persegue a Jesus, querido. Quem se levanta contra ti também se levanta contra Jesus, porque tu é a menina dos olhos dele nesta noite, e há um contato especial para com a tua vida. Aleluia! E a Bíblia diz que aquele homem que era maldição começou a se tornar bênção. A Bíblia diz que o Senhor diz para ele assim: olha, tu é um vaso escolhido para mim, eu vou te enviar a muitos lugares para que tu apregue a minha palavra. O apóstolo Paulo começa a pregar a palavra do Senhor. Queridos e amados irmãos, e boa parte da sua mensagem não foi pregada em momentos bons, mas sim em prisões. A Bíblia diz que chegou um momento que Deus apresenta para ele visão e diz assim: Paulo, passe a Macedônia, Paulo, porque lá tem uma obra para se cumprir. Paulo atende o chamado de Deus, vai até lá, expulsa um demônio de uma jovem atormentada. A Bíblia diz que por causa daquela obra, Paulo foi açoitado e jogado dentro da prisão. Satanás queria dizer uma coisa para Paulo naquela noite: Paulo, agora eu quero ver a tua adoração diante dessa circunstância que tu está vivendo. Mas não sabia ele que quem estava escrevendo a história de Paulo não era o diabo, mas sim Deus. Pois no currículo de Paulo tinha que haver prisão, mas o louvor nunca poderia ser cessado, porque Paulo começa a adorar junto com os Silas, e a Bíblia diz que um terremoto acontece e o Senhor começa a quebrar as cadeias do leão, porque no currículo de Paulo é na prisão que nasce o verdadeiro adorador. Aleluia! Era um homem de esperança, era um homem que nós temos como exemplo quase mortal, até o ponto que ele estava aprisionado e ele tinha que estar na Itália. Eles pegam um navio, quando eles começam a armar, já começa a soprar o primeiro vento. Paulo sente dentro do seu coração e diz assim para o piloto, para o capitão: olha, para o centurião que estava ali com ele, não é bom que façamos esta viagem, afinal de contas, se fizermos esta viagem, pode ocorrer alguns danos sobre a embarcação e sobre a nossa vida. A Bíblia diz que o piloto confiava mais no seu barco, no seu leme, e não deu crédito à palavra de Paulo. A Bíblia diz que eles começaram, e no meio do caminho começou a sofrer os danos. Querido, eu não sou emocionalista, mas tu confiou muito na tua força, e agora está acontecendo algo na tua vida que tu não queria. Tu botou a confiança naquilo que tu tinha como porto seguro, e quando você ouvia muitas mensagens, você dizia assim: isso nunca vai acontecer comigo. A tua esperança não estava firmada em Jesus, mas estava firmada naquilo que Jesus pode dar. E Jesus é o seguinte: ele tem vontade. O Espírito Santo é uma pessoa. No dia ele fala assim: eu faço. No outro dia ele fala: não vou fazer. E ponto final, eu quero ver quem vai revogar a sua palavra. O Senhor não se
se arrepende de nada do que faz, querido. Mas se quisermos manter uma vida íntegra e continuarmos com aquilo que o Senhor nos dá, querido, também temos que ter Ele na nossa vida. Quando deixamos Jesus, quando deixamos de ouvir a Sua palavra, quando não damos mais crédito, tem pregador que diz assim, quase no final, aperta o cinto. Não, eu digo para vocês agora, o cinto vai apertar, para que afrouxe, querido, e no final dê tudo certo, no final desta mensagem. Quando colocamos a nossa confiança, aquilo que não pode nos dar segurança, querido, estamos tendenciados ao fracasso. Tem pessoas que dizem assim, com seus cabelos grisalhos, e dizem assim, olha, eu tenho uma boa faculdade, eu lutei, eu batalhei, e agora eu não tenho prazer naquilo que eu tenho, porque achou que a faculdade dele iria lhe garantir uma vida de paz. Mas sem Jesus não há paz, querido. Jesus disse assim, eis que nos dou a paz, não como o mundo nos dá, mas a minha paz, ela é permanente, e ela está aqui nesta noite. Quantos podem glorificar o Senhor nesta noite? Aleluia! Tem pessoas que plantaram tudo, querido, e chegaram no fim da vida e disseram assim, eu não tenho prazer. E viu que o tempo foi passando, e viu que as coisas foram acontecendo, que a vida não perdoa ninguém, querido. Hoje eu estou aqui com meus 27 anos, daqui a pouco eu estou com 40, se Jesus não voltar, daqui a pouco eu estou com 50, e se Jesus não voltar eu poderia estar na glória com Ele. E a vida passa, pessoas chegam e pessoas vão, e a Bíblia diz que então eles começam a sofrer todo este dano. E lá dentro havia um servo de Deus piedoso, mas que faltava algo no seu currículo ainda. Um homem de muita fé, mas que não havia sofrido naufrágio ainda. Ele, quando vê aquela situação, ele mesmo tenta evitar aquele dano para a embarcação, para a situação que eles estavam vivendo. E eles pegam e começam a lançar fora, para ver se não se perdia mais nada com as suas próprias mãos. O problema do homem é achar que ele tem o controle de tudo. O problema do homem é achar que ele tem o controle da vida. É achar que tudo ele pode resolver. Querido, nem tudo você vai poder resolver. Quero abrir aqui um parêntese para falar sobre Jesus, quando Jesus, lá em João, se eu não me engano, ou em Mateus, para os evangelhos, ele diz assim, olha, não passais pela cidade dos samaritanos. Os discípulos obedecem aquela palavra, mas passado alguns capítulos, Jesus diz assim, agora vamos para a cidade dos samaritanos. Os discípulos então ficam atordoados com aquela palavra e dizem assim, Senhor, primeiro o Senhor fala que a gente não é para passar por lá. De repente vem o Senhor e diz que a gente tem que ir para lá. É porque eu quero me ensinar umas coisas nesta noite. Há coisas que não é para discípulo resolver. Há coisas que é para o mestre resolver. Há coisas que nós não podemos resolver, mas o mestre ele resolve por nós. Há coisa que não é para discípulo, mas é para Jesus de Nazaré resolver. Quantos concordam que Jesus resolve? Amém? Ele tenta manter o controle da situação. E a Bíblia diz que ao terceiro dia, já muitos dias não haviam, ele já não conseguia ver nem sol, nem as estrelas, porque havia uma grande tempestade sobre aquela embarcação. E ele diz assim, fugiu-nos toda a esperança. Sabe o que é fugir a esperança? Fugir a esperança é dizer assim, eu estou entregando os pontos. Não dá mais. Acabou, eu estou parando, eu não vou mais prosseguir. Não havia mais nada em vista que alimentasse a esperança para que eles continuassem a lutar pelaquela embarcação. Já não havia mais nada que fizesse eles a continuar acreditando na própria vida.
Sabe o que é isso, querido? É a pessoa estar com uma sentença sobre a vida. Querido, nessa noite tem pessoas que estão com sentença sobre a vida aqui, querido.